Thiago, eu estava olhando aqui teus números e uma coisa é impressionante. 19 jogos no campeonato, você só tomou um cartão amarelo, né? Aliás, depois eu fui olhar, por causa dos teus números, o número da defesa de cartões amarelos. E eu julgo que foram poucos cartões amarelos para zagueiros, né? Você levando em consideração que nós já tivemos 33 rodadas. Mas o teu, de 19 jogos, e muitos deles você começou e terminou a partida. Você só tomar um cartão, qual o segredo para ser um zagueiro tão regular, tecnicamente bom, e tomar tão poucos cartões num campeonato brasileiro que a gente sabe que tem bons atacantes? Então, eu sempre procuro... Eu me reinventei um pouco, né, na verdade, porque com a idade você vai adquirindo alguns atalhos dentro do campo e o vigor físico, né, de quando você é jovem, o ímpeto, às vezes você não tem aquele time de freada e às vezes você acaba perdendo o time e acaba fazendo algumas faltas de cartão. Mas isso é uma coisa que eu tenho até me cobrado também, que para zagueiro eu tenho tomado pouco cartão. Eu vejo até por um lado crítico meu, sabe? Que às vezes é necessário na minha posição você chegar mais firme, até para impor, né, um certo limite aos atacantes, mas eu sempre procuro me posicionar bem e tento sempre roubar a bola, né, para não ter que fazer a falta em si. Mas eu creio que o posicionamento e também a qualidade dos nossos volantes também, a qualidade também dos companheiros que ajudam, né? Quanto mais quebrado chega um lance para a gente, mais fácil fica para a gente desarmar ou nos ajuda, né? Então, eu acho que isso contribui para tomar um pouco cartão, mas a nossa equipe vem tomando poucos cartões e a gente até cobra um pouco isso, fazer até mais faltas. Num campeonato tão difícil, às vezes a gente pega equipes que jogam no contra-ataque, então a gente tem que... Não que aumentar o número de cartão, né? Mas pelo menos o número de faltas, eu acho que... E como consequência, eu acho que os cartões aumentam também. Então, é uma cobrança minha também, que eu tenho que fazer um pouco mais de falta, até para ajudar um pouco, parar um pouco o jogo, parar um pouco o contra-ataque. Mas é um lado positivo, às vezes, de não tomar cartão, mas tem um lado negativo também. Mas eu procuro ser equilibrado dentro do jogo, né? E é essa questão de não chegar tanto atrasado, ter uma leitura de jogo para estar sempre próximo do adversário, contribuir para não tomar tantos cartões. Thiago, o jogo do Ceará mais importante vai ser sempre o próximo, né? Principalmente nessa reta final, onde o Ceará precisa o máximo se afastar daquela zona do rebaixamento. E eu te pergunto, para uma partida tão importante, tão decisiva como vai ser essa frente à equipe do São Paulo, o que não pode faltar de forma alguma para o Ceará? O que a tua equipe precisa entrar muito ciente nessa partida para sair com o resultado positivo? Então, o foco nosso sempre é o próximo jogo. Mas eu acho que esse tomou uma dimensão muito maior pela pontuação de tabela, que a gente, né, nós nos encontramos numa posição delicada, né, haja vista a pontuação, mas eu falo muito mais pela partida passada, sabe? Esse jogo tomou um contorno para nós, né, até de retomar, porque a última partida nossa não foi nem perto daquilo que a gente pode apresentar. Nosso grupo está ciente disso, nós tivemos, eu acho que 2 ou 3 reuniões já para ter essa cobrança, porque a gente não pode deixar acontecer. O resultado, eu acho que o resultado, né, a gente não pode controlar, mas as nossas atitudes, o nosso empenho dentro de campo, a nossa vontade, a nossa imposição, isso é uma coisa que a gente controla, e eu acho que faltou nessa última partida. E é uma cobrança muito grande nossa, então, já visando esse jogo do São Paulo, a maior cobrança nossa é a cobrança por atitude, é uma cobrança por mais imposição, é uma cobrança para apagar essa última apresentação que a gente teve no domingo passado contra a Chapecoense, né, que foi uma partida que nos incomodou bastante, mas agora não dá para mudar mais esse resultado, passou, e agora já é mirar todas as nossas forças contra o São Paulo aqui. É uma partida que a gente joga dentro de casa, é uma partida de suma importância por pontuação, então eu creio que a nossa equipe tem que trabalhar essa semana, aproveitar bem, e aprender com esses erros aí, aprender com essa última partida aí, que falo que foi uma derrota diferente, assim. Nós sofremos algumas derrotas dentro da competição, mas essa aí, pelo fato até mesmo de atuação nossa mesmo, todo mundo saiu, não tem um ali que fala assim, ó, eu fui bem. Todo mundo se cobrou bastante pós-jogo, todo mundo sabe o que tem que fazer, então eu creio que essa partida contra o São Paulo aí tomou, né, esse tom de importância, até para pagar a última atuação nossa, é uma questão até pessoal dos atletas.
Ô, Tiago, boa tarde. Praticamente você respondeu aí uma indagação de um torcedor. Pergunte lá ao Tiago Alves o que foi que aconteceu com o time do Ceará no jogo passado, que foi irreconhecível. O que foi que aconteceu? Porque não jogou absolutamente nada, faltou aquela vontade, aquela garra que sempre tem um jogador do Ceará. O que foi que aconteceu realmente, Tiago Alves? E essas reuniões, vamos dizer, essas cobranças da diretoria, você acredita que isso aí vai vingar para esse jogo contra o São Paulo? Então, sobre as cobranças, eu falo, a maior cobrança que tem é a cobrança interna nossa, sabe? Dos atletas mesmo. Porque você treina, você se dedica, você sabe o que tem que fazer dentro do campo e a gente não conseguiu fazer 50% daquilo que a gente está acostumado. Num jogo de suma importância como era esse jogo contra a Chapecoense, que a gente sabe que da situação deles na tabela, né? A nossa situação é difícil, a deles está mais difícil ainda. Então, a gente sabia que era um jogo mais possível assim, de ganhar, sabe? Quando você olha por tabela. E nós entramos em campo, nós começamos até bem o jogo. No primeiro tempo a gente conseguiu criar, conseguiu os espaços. E com o passar do tempo, eu acho que o nervosismo, do final de campeonato, nós querendo o resultado a qualquer custo, aí a gente começa a errar coisas que são básicas, né? Que a gente tanto treina, que a gente tanto se dedica e afina durante a semana, e nós não conseguimos apresentar isso dentro do campo. E essa foi a maior cobrança nossa. Nós não tivemos cobrança nenhuma de diretoria, assim, especificamente pós-jogo, né? A gente já teve muitas cobranças, eles nos cobram a todo momento. Eu converso bastante com o Robson, converso com os demais da diretoria, eles cobram assim, mas eu creio que a maior cobrança mesmo fomos nós, dos atletas. Um olhando para o outro e falando que pode fazer mais, um passando confiança para o outro, que nesse momento é imprescindível. A gente não pode perder ninguém, né, temendo jogar ou de alguma forma assim, né, que se acha que está num nível abaixo não, no momento pior do que o outro. Então a gente tem que resgatar todo mundo, porque nós temos um elenco qualificado, onde a gente precisa de todos os jogadores nesse momento, né? Eu acho que é um momento de retomar aqueles que não estão jogando, que se preparem mais, aqueles que estão jogando se preparem ainda mais, porque a gente tem 5 finais agora daqui para frente, mas esquecendo esses 4 próximos jogos, assim, eu já foco no São Paulo e, infelizmente, Chapecoense a gente não pode fazer mais nada que passou, mas ficou uma lição, porque foi uma derrota, como eu disse, uma derrota mais doída do que as outras, assim, pelo fato da gente ter apresentado um futebol tão abaixo daquilo que a gente vem demonstrando dentro do campeonato. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Eu penso, né, que a dificuldade está existindo, o momento é complicado, mas não tão complicado como ano passado, aquele momento que vocês vivenciaram. O Ceará, acredito que nessa rodada agora da Série A, ano passado, o Ceará estava numa situação mais complicada, né? Era praticamente muita obrigação mesmo de vencer. Embora o Ceará esteja muito próximo da zona de rebaixamento, né, o torcedor, lógico, ele fica aflito, desacreditado, né? Ele passa a não acreditar tanto. Você, como um jogador experiente, que está nesse grupo, nesse elenco já há um certo tempo, foi titular ao lado do Luiz Otávio no acesso do Ceará, né, por vários jogos. O que dizer, Tiago, para esse torcedor que está aflito, apreensivo, está um pouco sem confiança? O que dizer para ele nesse momento? Esse grupo é capaz de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, Tiago? Essa dúvida nem existiu dentro do nosso grupo, né? Nosso grupo é capaz, sim, de permanecer. Nós já demos demonstras aqui, principalmente dentro de casa, dentro do campeonato, onde a gente já pegou um Palmeiras que não perdia há 1 ano e a gente conseguiu ganhar deles aqui dentro. A gente já pegou o Internacional, o Fluminense, já pegou um Grêmio aqui dentro dos nossos domínios e a gente conseguiu a vitória. E ano passado a gente teve um feito aqui, só que é o discurso nosso. O ano passado ficou. Não é porque deu certo ano passado que vai dar certo esse ano com as mesmas, usar as mesmas estratégias do ano passado que darão certo esse ano. Então, cabe a nós, nós temos um outro elenco, nós temos um elenco muito... Se você parar para olhar, peça por peça, assim, eu vejo que é até um elenco mais forte do que a gente tinha no ano passado. Então, eu creio, sim, que essa dúvida não existe dentro do nosso elenco de permanência, né? A gente sabe que a gente é capaz.
independente da situação de tabela que a gente está vivendo, a gente já demonstrou bons jogos dentro do campeonato. Eu vejo até um pouco falta de sorte em algumas partidas, onde a gente deixou de pontuar, e hoje a gente colheu essa pontuação que a gente tem. Então, cabe a nós nos fortalecermos. São 5 jogos ainda, nós estamos a 2 pontos, se não me engano, da zona, 1 ponto. Então, o cenário não é tão desastroso quanto do ano passado, mas a nossa preocupação é muito grande. Então, cabe a nós pontuar o mais rápido possível para se afastar dessa zona, e eu creio sim, e acredito muito no grupo, acredito muito na diretoria e acredito muito na nossa torcida também, pois a torcida ela tem os motivos dela para estar irritado com a gente, isso aí é óbvio. Até mesmo nós mesmos estamos irritados, como eu disse aqui, dessa última partida, mas não só dessa última partida, né, do campeonato. Às vezes a gente podia ter apresentado resultados melhores do que nós temos, mas hoje a gente se encontra assim. Peço o apoio da torcida, porque a torcida é um fator importantíssimo para nós. Você não sabe a força que a torcida nos passa ali nos jogos. Todo mundo que vem jogar contra nós fala da força da nossa torcida. Então, é um momento difícil. É um momento de juntar as forças, né? O Ceará é muito forte por causa disso. O Ceará já demonstrou recuperações fantásticas por causa disso, dessa sintonia de torcida, comissão e atletas. Então, mais uma vez, a gente pede a força da torcida. É aquele momento que a gente menos pode pedir alguma coisa da torcida, mas é o momento mais importante para nós. É o momento que a gente precisa de apoio e precisa de toda a força e suporte para que a gente possa ter uma força a mais para encarar uma equipe tão forte quanto a do São Paulo. Respeitamos eles, mas a gente precisa dessa vitória, até mesmo para dar uma resposta para o nosso torcedor, que tanto apoia e acredita em nós também. Tiago, boa tarde, tudo bem aqui? Boa tarde. Tudo bem? A briga direta do Ceará para a permanência na Série A está muito, muito clara, né? Vamos esquecer um pouco a Chapecoense e o Avaí, que são os 2 times que estão muito abaixo na tabela, mas brigam ali Fluminense, Botafogo e o Cruzeiro, que está brigando ali, e o próprio Ceará, ali, dentro desses 4 times que estão brigando. Alguns times já estão com 42, ultrapassaram a marca dos 40, mas não estão garantidos naquela matemática do corte de 45. Eu te pergunto, de alguma forma preocupa o Ceará estar brigando diretamente com o Cruzeiro, que é um time que tem camisa, até o Gerson ontem perguntava para o Ricardinho isso, né? Mas eu vou mais além da pergunta dele. Perguntava sobre a questão, não desmerecendo nunca o Ceará, certo? Quero que fique bem claro isso. Perfeito. Mas o Cruzeiro é um time de muita camisa, de muita história no futebol brasileiro, o Fluminense também, e o próprio Botafogo também tem a sua grande história no futebol brasileiro. Ou seja, estão, em termos de títulos, à frente do Ceará. De alguma forma preocupa, eu te pergunto isso, não só brigando com esses times que eu falei do histórico de conquistas, mas a questão da arbitragem nesta reta final em 5 jogos. De alguma forma isso passa pela cabeça de vocês, ou vocês não querem nem pensar nisso, querem pensar apenas em vencer os seus jogos, principalmente os 3 em casa, que o Ceará chegaria aos 45 pontos? Verdade, a gente briga contra grandes forças, né, do futebol brasileiro, mas se você parar para pegar os 20 clubes, né, da Série A, você não tem facilidade. E eu vejo que futebol muito é momento, sabe? Apesar da grande história, da camisa, do peso da camisa deles, eles também estão atravessando momentos difíceis, assim como a gente está atravessando. Então, eu vi um pedacinho, a gente estava no aeroporto até, do jogo do Cruzeiro contra o Avaí. Muito se questionou a gente, né, do jogo nosso contra a Chapecoense, a gente fez um péssimo jogo, mas o Avaí, dentro do Mineirão, foi lá e segurou o Cruzeiro também, sabe? Então, é um campeonato dificílimo, é um campeonato onde a gente não pode olhar para a tabela, olhar para a tabela mesmo, e escolher adversário, sabe? Cada jogo se transforma numa guerra, jogos que, às vezes, você dá como, eu vou botar como exemplo até, né, um jogo nosso, às vezes você olha para a tabela, você fala assim, não, a Chapecoense a gente teria que ganhar, a gente foi lá e perdeu, mas a gente é possível chegar aqui e ganhar contra o São Paulo também, que é um clube que está brigando por Libertadores, assim como foi no jogo do Palmeiras, né, assim como o Grêmio também, na época estava numa situação até complicada também, mas nós também ganhamos deles aqui. Então, são grandes clubes, mas que estão vivendo momentos difíceis também, estão tendo as dificuldades deles, assim como a nossa. Mas cabe nós, temos 3 jogos em casa, mas o principal é o que eu falo, é o São Paulo. A gente já está mirando São Paulo, que uma vitória ali vai nos dar um passo muito grande de tabela. E sobre a questão de arbitragem, isso pesa um pouco, né? Isso aí a gente sabe que, infelizmente,
Algumas arbitragens já nos atrapalharam, né? E eu vejo até na última partida também, onde teve esse gol anulado do Chico aí, que ao meu ver, e até eu estava assistindo alguns programas também, a comissão de arbitragem também falou que errou, né? Não nos daria a vitória, porque ainda tinha muito jogo, mas começar vencendo uma partida contra a Chapecoense, eles, né, na situação que se encontra, eu creio que facilitaria esse jogo para nós. Mas, enfim, foi anulado, um gol legal, que todos ali falaram, e essa questão de arbitragem, de VAR também, é o que nos preocupa um pouco, sabe? De brigar contra um Cruzeiro, brigar contra... Aí você pega, vamos olhar agora a tabela, se chegar no último jogo, nós e Botafogo, né, no Rio de Janeiro, isso aí nos preocupa um pouco, sabe? Então, cabe a nós, dentro de campo, lutar contra a arbitragem, lutar contra o adversário, lutar contra qualquer dificuldade que nos foi imposta. A gente tem que fazer isso o mais rápido possível, pontuar, para não ter que depender desses fatores assim, de arbitragem. Até mesmo agora a gente pega, né, essa questão do Vasco, que surgiu aí, desse jogador irregular, onde as pessoas nem falam muito, né? Aí a gente traz para nós, se é um jogador do Ceará, se é um jogador, né, do CSA, assim, eu creio que eles já estariam batendo um pouco mais forte, né? Então, há esse 2 pesos e 2 medidas aqui, infelizmente, mas a gente não pode depender de arbitragem. A gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo para poder, o mais rápido possível, alcançar a pontuação necessária e terminar o ano bem. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Foi falado aqui rapidamente sobre o ano passado, né? E eu estava vindo para cá e estava pensando que no ano passado o Ceará sofreu muito com a zona do rebaixamento. Foi praticamente o campeonato todo no Z4, saiu na reta final. Só que nesse momento da competição, na verdade, é quase a mesma campanha. O Ceará estava 1 ponto acima do Z4, como está hoje. Sendo essa reta final semelhante, ou seja, a 1 ponto do Z4, faltando 5 jogos, como foi ano passado, que o final dessa história também seja semelhante. O campeonato inteiro foi bem diferente, mas agora que no final está parecido, então que o final da história também seja parecido. É o desejo nosso, né? A gente está lutando bastante para isso. A maior cobrança que tem, como eu disse, somos nós, né, dos atletas ali, porque nós sabemos daquilo que foi depositado em nós, sabemos do investimento do clube, sabemos de tudo que a gente está devendo esse ano, né? Porque esse ano foi um ano muito abaixo do esperado para nós em questão de resultados. A gente vem apresentando bom futebol, mas em determinado momento da competição a gente oscilou bastante, ficamos 10 jogos, 10, 11 jogos sem pontuar não, né? Sem vencer praticamente, e isso pesa bastante. E chegamos nessa posição de estar 1 ponto acima da zona, né? Então cabe a nós mirar esse jogo do São Paulo aí como o jogo da retomada nossa, né? O Campeonato Brasileiro, a importância de pontuar a cada partida, ela é muito grande, e essa partida tomou essa dimensão pelo fato da última partida que nós fizemos. Então, nós temos que fazer o melhor, o máximo nosso, né? Para poder pontuar o mais rápido possível, para não postergar muito essa permanência, né? A gente tem que bater essa meta aí, bater essa pontuação aí, chegar nos 2, 3 últimos jogos aí já com essa corda longe do pescoço, vamos falar assim, né? Tiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você acabou de falar essa questão do jogo a jogo, né? E que o jogo mais importante é sempre o próximo, é o São Paulo, o próximo adversário. E esse adversário é o São Paulo do Fernando Diniz, né? Muitos treinadores, durante o Campeonato Brasileiro, tratam os times do Diniz como uma coisa diferente. É um time diferente, você precisa se preparar diferente. E você jogou contra o Fluminense, né, do próprio Fernando Diniz no primeiro turno, você fez inclusive o gol de bicicleta. E eu lembro que naquele jogo o Wenderson falava exatamente disso, né, que tinha que fazer uma coisa diferente e tudo mais. Hoje não é mais o Wenderson, é o Adilson. E aí eu quero saber de você o seguinte, porque o São Paulo do Fernando Diniz para o Fluminense do Fernando Diniz, há algumas diferenças, mas é bem igual, né? Afinal, é o mesmo treinador, a mesma pessoa, mesma filosofia. Quero saber de você o seguinte, o que o Ceará pode fazer no domingo contra esse São Paulo para vencer, né? Especificamente falando do trabalho do Fernando Diniz. O que vocês podem fazer, o que a comissão tem conversado com vocês, passado de características, e o que vocês devem fazer em campo para sair com essa vitória que você trata com tanta importância? Sim. Então, a partida contra o Fluminense, o próprio Anderson mesmo usou as suas palavras. Ele falou assim, é uma partida diferente, é uma partida onde a gente vai ter que fazer uma marcação diferente. E nós subimos as nossas linhas, né? E estava tentando fazer uma marcação alta para dificultar essa saída de bola deles.
E depois também tem um retorno bastante rápido, né? Porque é assim que quando eles quebram essa linha, eles conseguem transitar muito rápido, né? Mas isso se falando de Fluminense. E agora, quando a gente fala sobre o São Paulo, apesar de ter, acho que 1 ou 2 meses que o Fernando está lá, eu vou trazer para o mesmo lado do Adilson aqui. O Adilson, ele chegou aqui há quase 40 dias, se não me engano, 50 dias. Eu acho que foi a segunda semana cheia que ele teve para trabalhar, sabe? Então não dá para nesse campeonato maluco que a gente tem nesse calendário, você implantar tudo que você tem como filosofia, né? Eu creio que o Fluminense tinha mais a cara dele, assim, né? Que ele teve mais tempo para trabalhar do que o próprio São Paulo agora. Agora a gente sabe que o São Paulo tem jogadores de nível de seleção brasileira também, assim como o Fluminense. Não desmerecendo o Fluminense, mas o São Paulo tem um investimento maior, vamos falar assim, né? E ele colocou, e os jogadores lá têm muita qualidade já e assimilam muito rápido, né? Então, eles têm uma qualidade muito boa de saída de bola, que o Fernando implanta isso bastante. Então, eu creio que a gente tem que ter cuidado nessa posse de bola deles, né? Essa posse de bola que às vezes é uma posse de bola que desgasta, principalmente se for no campo ofensivo, né? Quanto está no campo defensivo, eu creio que não nos afeta muito, mas a gente tem que tomar as precauções porque eles constroem desde o goleiro, né? Então pode nos trazer alguma dificuldade. E quanto ao São Paulo, né, o que eu posso falar que eu posso falar deles é isso, porque hoje que a gente vai ter o primeiro contato aqui, né? Como é quarta-feira, a gente chegou na segunda, ontem nós tivemos um treino bem leve. Aí hoje que ele começa, né, a implementar mais a semana voltado para a equipe do São Paulo, né? Então hoje ele já deve passar algumas características que eles analisaram, sob estratégia de jogo também, né? Porque cada jogo requer uma estratégia. Então aí que eu vou poder ter esse acesso, né? À estratégia que a gente vai ter. E eu também não iria abrir aqui, né? Não seria maluco. Senão ele me pegaria pelo pescoço. O homem é brabo, ele tem aquela carinha boa ali, mas ele é brabo também. Então não faria essa loucura. Mas a gente vai estudar bem. A gente tem mais 3 a 4 dias aí para dissecar bem o time deles, né? Explorar aonde a gente pode atacar, resguardar onde são os pontos fortes da equipe dele, né? Então eu creio que nós temos que ter muito cuidado, sim, mas nós precisamos de mais. A gente tem um foco, a gente tem um objetivo, que o objetivo deles é a Libertadores. Eu não sei qual é a ambição deles, mas a nossa ambição de permanecer nessa competição tornou um título para nós, tomou uma proporção muito grande devido à pontuação que a gente tem agora. Então, passa por esse jogo, passa por pontuar, né? E então a gente tem que fazer o nosso máximo, nos dedicar ali dentro de campo agora nesses dias aí para apagar, principalmente a última impressão que ficou desse jogo da Chapecoense, que nos incomodou bastante. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Tá bom? Desde há umas 3 semanas, mais ou menos, muitos jogadores experientes estão vindo aqui dar coletivo. Você falou dessa cobrança interna que vocês têm, vocês se cobram, né? O momento não é muito tranquilo, mas eu quero saber de você qual o seu papel nesse elenco, nesse momento tão importante, tão difícil. Você é bem experiente, tem seus 35 anos, não é 35. Isso? E terceira temporada aqui no Ceará. Você já passou muitos perrengues por aqui, inclusive a do ano passado, que você já citou. Qual o seu papel, né, nesse momento complicado, internamente? Sim, obrigado. Então, nós temos bastante liderança positiva aqui, sabe? Todo mundo se escuta bastante. É difícil você ter um grupo assim, e graças a Deus a gente formou 3 grupos diferentes aqui, né? Que eu passei aqui, 17, 18 e 19. E é um grupo que todo mundo se escuta, todo mundo se cobra, e não tem bastante amizade, cara, sabe? Então, não tem essa vaidade de eu chegar para qualquer companheiro meu e ter receio de falar, que todos são muito receptivos. E o meu papel é poder passar tranquilidade nesse momento, né, cara? Porque com tudo de errado que aconteceu, nós temos esse ponto aí fora da zona de rebaixamento. Então, eu creio que há muito campeonato ainda pela frente e que a gente não pode se abater com o que aconteceu. A nossa realidade é o São Paulo agora, a gente tem que encarar eles de frente e nós temos que ser positivos, temos que trazer à memória tudo aquilo que é positivo. A gente conta com o apoio da torcida. Eu recebi muita mensagem nesses dias aí, independente do que sai externamente, sabe? Tem muita coisa interna, assim, que tem torcedor que manda mensagem, fala, nós acreditamos em vocês, nós acreditamos, nós sabemos do teu potencial. E isso, nesse momento, cara, agrega muito. Então, às vezes o cara faz um jogo ruim, você chega para ele e fala, levanta a cabeça, nós precisamos de você, que você é isso. Né? Um resultado não, como que eu falo, não define o nosso caráter, não define a pessoa que nós somos, sabe?
Então, às vezes, mas a gente vive muito isso. Uma semana você é herói, na outra semana você é vilão. E aquele que não tem o discernimento para ter uma regularidade, para ter uma constância de mente, principalmente, acaba se perdendo nisso. Num momento difícil, se abate muito. E num momento muito bom, às vezes quer se exaltar um pouco mais do que os companheiros, né? Então, cabe os mais experientes ali, né? Eu, Ricardo, Luiz, Fabinho, um cara que conversa muito, Samuel, um cara que conversa bastante, o Diogo. Você chega nesses caras e fala assim, não, vem para cá, cabeça no lugar, não está tudo errado, ou então não está tudo certo, você não é o salvador da pátria, nós somos engrenagens, né, de uma grande máquina, nós somos membros de um grande corpo, e cada corpo, cada membro tem participação definitiva dentro desse corpo que é o Ceará, e eu creio que com a força de cada um que nós temos aqui, né, com a motivação de cada um, com a parte técnica, com a parte tática, ou sequer com um simples fato de você chegar no seu companheiro, às vezes você não está jogando, mas você passar algo positivo, uma palavra de motivação, isso aí já muda muito para a gente, sabe? Então, eu creio que cada um tem a sua participação aqui e juntos a gente vai tirar o Ceará dessa. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Você falou aí da pretensão do São Paulo, que é a Libertadores. Eles vêm a 3 jogos sem vencer e vêm pressionados. Até onde essa pressão pode ser benéfica para vocês? Então, são 2 clubes que entram pressionados, né? São pressões diferentes, porque eu já vivenciei lá de perto, eu morei algum tempo em São Paulo, e essa cobrança não é de hoje, né? Porque o São Paulo é um clube que é acostumado a vencer, né? Acostumado a brigar lá em cima, e há algum tempo eles vêm sofrendo essa dificuldade de brigar por títulos, e esse ano eles começaram muito bem a competição, e agora estão brigando pela Libertadores, né? E eu vejo essa pressão grande ali, justamente porque tem até os principais adversários deles ali é um adversário local, né, que é o Corinthians, né, Palmeiras, Santos. E isso gera uma cobrança muito grande para eles também, assim como nossa também, que nós temos o nosso adversário local aqui também, que está um pouco à nossa frente, e nós também somos pressionados. Então, são pressões diferentes, por objetivos diferentes, aí vai da ambição de cada um, né? Eu falo isso para nós aqui, porque a nossa ambição, a nossa luta agora é brigar para não ser rebaixado. Então, que nós entremos dentro desse jogo aí, para poder fazer o nosso melhor e conseguir prevalecer sobre o adversário, mas respeitando o momento deles, respeitando a camisa deles também, mas nós também precisamos muito dessa vitória. Tiago, é uma coisa que vocês tocam muito, não tomar o gol, né? Principalmente não tomar o gol primeiro. É muito difícil virar nesse campeonato. Será que só virou um jogo, né? Aquele contra o Avaí, lá na 5ª rodada. Não é impossível, mas é difícil. Então, é importante não tomar o gol, e não tomar o gol é o primeiro passo para chegar à vitória? Sim, principalmente nessa fase, né? Vamos botar assim, final de campeonato, as equipes desgastadas, né? Eu falo isso no último jogo, estava tendo um jogo até aberto, né? Nós atacando a Chapecoense nos atacando também, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo nós estávamos atacando eles e nós sofremos uns 2 contra-ataques lá que eles tiveram até a chance de fazer o gol, mas graças a Deus não fizeram. E no segundo tempo foi um jogo até aberto. Mas a partir do momento que eles fizeram o gol, eles recuaram praticamente a equipe toda, né? Eles abriram mão de atacar e deixavam a bola até com a gente, assim, para a gente tentar criar alguma coisa, e é muito difícil você furar um bloqueio de equipes fechadas, né? Então, essa parte aí de não sofrer gol, principalmente dentro de casa, né? Que a gente sabe que o apoio do nosso torcedor é incondicional, sabe? Mas, geralmente, quando a gente toma um gol, a própria torcida também sente, assim como a nossa equipe também sente, e isso vira de uma forma terrível, né? Então, é uma coisa que a gente deve evitar, que é sofrer um gol, né? Principalmente nesse jogo. A gente sabe da nossa responsabilidade que dentro dessa partida. Então, que nós possamos ser efetivos na frente, mas também com uma boa consistência defensiva, para que não venha sofrer gol, para não ter essa dificuldade de ter que correr atrás de um resultado, ter que ter um desgaste muito maior, né? Ainda mais no clima nosso aqui, né? Um sol escaldante, assim, apesar do jogo ser à noite. Né? Eu não sei se é às 7 horas, né? Então, mas é um clima, né, diferente de São Paulo. Então, no final de campeonato, o corpo já está um pouco mais cansado, então eu creio que não tomando gol já é um passo muito grande, assim, para a gente estar bem mais perto da vitória. Valeu, Thiago. Valeu. Oi? Sim, contra o Bahia. Foi os 2 fora. Valeu, gente. Obrigado.
Outro gol de bicicleta do Maraca.